Patriotas, pelo jeito, o ex-guerrilheiro, né, comunista socialista lá da Colômbia não aguentou nem o primeiro round. Já meteu o rabinho entre meias pernas e saiu canhã, 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 viu? E o Lula tá do lado, o Lula tá do lado, bem pertinho aí. Veja qual foi a decisão que ele tomou depois das decisões drásticas. Eu tô trazendo para vocês aqui na íntegra as decisões do Donald Trump, mas não para por aí não. Vocês precisam saber qual foi a decisão que o Congresso norte-americano tomou, está tomando a respeito, né, dessa decisão aqui. Vai servir de exemplo para outros países. E não para por aí não. Vocês precisam saber o que eu vou revelar para vocês a respeito do ministro Alexandre de Moraes, Paulo Figueiredo, né, e todos aqueles que foram nos Estados Unidos pedirem que interferisse no Brasil por causa dessa ditadura totalitária. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade, tá? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Um abraço a todos os patriotas nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Urgente após a reação de Trump, presidente da Colômbia, abana o rabinho e recua imediatamente. Na madrugada deste domingo 26, o presidente colombiano Gustavo Petro se manifestou sobre a entrada de aviões norte-americanos com colombianos deportados dos Estados Unidos, recusando a deportação e proibindo o pouso na Colômbia. A reação do presidente dos Estados Unidos foi avassaladora. Trump anunciou tarifas de 25% sobre todas as exportações colombianas para os Estados Unidos, que duplicará para 50% em uma semana, proibição de viagens e revogações imediatas de vistos para autoridades do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores. Todos os aliados e apoiadores do governo, hein? Sanções de visto para todos os membros do partido, familiares e apoiadores do governo colombiano. Inspeções aprimoradas de alfândega e proteção de fronteiras de todos os cidadãos colombianos e cargas por motivos de segurança nacional. Sanções financeiras, bancárias e do Tesouro da EEPA serão totalmente impostas. E disse ainda o republicano: não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais com relação à aceitação e retorno dos criminosos que eles forçaram a entrar nos Estados Unidos. Imediatamente, o governo da Colômbia voltou atrás e decidiu receber aviões militares dos Estados Unidos com deportados. Aliás, Petro agora está disponibilizando o avião presidencial da Colômbia para repatriar os cidadãos. Trump não está para brincadeira e não vai dar moleza para comunistas. É isso que Lula deveria fazer. É o mínimo de obrigação, não só Lula, como esses outros governos que destruíram os países ricos por natureza, né, ao longo do tempo, desde 1985, quando esses, né, civis assumiram os cargos, né, no Brasil, tirou das Forças Armadas, eles começaram a sucatear tudo, acabaram com tudo do Brasil, destruíram tudo, um país rico por natureza. Aí o que aconteceu? A população não teve outra opção. Ou vocês acham, ô Lula, vocês aí que andam aí com relógios aí de 100, 200, 300 mil, ou vocês acham que é só vocês que têm gosto para andar e usar, né, relógios, carros importados? O povo brasileiro também quer usar, pô. Aí não tem poder de compra no Brasil. O povo para comprar uma bicicleta tem que trabalhar quase um ano, dependendo do salário que ganha. Não vou falar nem moto nem carro. E mesmo se comprar só manutenção, gasolina e impostos, o cara não dá conta. Aí o cara, o que tem? Só sobra para ele falar: não, eu vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, entendeu? Para ver se eu consigo fazer alguma coisa para minha família. Essa é a vida de muitos imigrantes que saem dos seus próprios países. Olha a Argentina aí. Olha a Argentina, Milei pegou a Argentina lá no fundo do poço. Isso é um exemplo que comunista no poder é destruição geral. Milei aqueceu o mercado da Argentina, a economia da Argentina, a moeda da Argentina é uma das mais valiosas. O povo argentino agora tem perspectiva de vida. Se vocês perguntarem para o povo argentino se eles querem sair da Argentina, não, porque Milei está lá agora. É assim que funciona. Aonde o país tem uma economia sólida, poder de compra, criminalidade, o Milei reduziu a criminalidade na Argentina drasticamente. Ele está tomando as mesmas iniciativas e decisões lá de Bukele de El Salvador. E Donald Trump vai tomar as mesmas decisões de Bukele de El Salvador nos Estados Unidos. Criminalidade zero, entendeu? Donald Trump vai abaixar os preços, né, os impostos para micro e pequenas empresas, cidadãos, e também para as empresas. Quem quiser investir nos Estados Unidos, Donald Trump disse que vai cobrar o imposto mais barato do mundo. Então, pergunta se os americanos vão querer sair dos Estados Unidos? Não. É assim que esses outros países devem fazer. Aí depois, quando os Estados Unidos começam a fazer essas retaliações aí, eles querem colocar a culpa nos Estados Unidos. Lula,
manda os aviões do Brasil para pegar o povo brasileiro que está lá ilegal. Esse pessoal aí de outros países aí, manda lá. É obrigação de vocês, entendeu? Porque essas pessoas, cara, já sofreram demais. Eles não merecem passar por isso. Sofreram nos seus países porque não tem segurança, não tem emprego, não tem nada. E agora está sofrendo lá porque entrou num país ilegal e agora está sendo deportado. Essas pessoas não merecem passar o que estão passando, porque a maioria são trabalhadores, pessoas de bem, entendeu? Mas culpa de quem? Tem culpado, e os culpados têm nome. É esses socialistas comunistas que estão acabando com esses países ricos por natureza, como Venezuela, e aí vai, Brasil, Cuba. Urgente, o presidente da Câmara dos Estados Unidos é republicano, conservador. Veja as decisões que estão em andamento lá no Congresso norte-americano. Mike Johnson, presidente da Câmara dos Estados Unidos, afirma que o Congresso está preparado para aprovar sanções e outras medidas contra a Colômbia e demais nações que não aceitarem voos com imigrantes repatriados. Esse é o recado que os Estados Unidos têm para esses países, né, dessas ditaduras, totalitarismo, censura, tá? Que não importa com o seu povo, que não está nem aí para o povo. Porque o Lula está reclamando agora porque é na gestão do Donald Trump. Porque no governo do Joe Biden, mais de 32 aviões dos Estados Unidos pousaram no Brasil com brasileiros ilegais que foram deportados e eles chegaram lá algemados, tanto as mãos como os pés. Pergunta se a mídia, se a imprensa, se os jornalecos do Brasil divulgaram alguma coisa. Pergunta se o governo tomou qualquer tipo de atitude ou qualquer tipo de reação. Pelo contrário, eles ficaram caladinho. Agora no governo do Donald Trump, eles estão aí, né, criando as narrativas deles, dizendo, né, que o que o Donald Trump está fazendo é ilegal, é desumano. Uai, vocês esqueceram do 8 de janeiro, aonde prenderam senhoras de 70 anos com a Bíblia debaixo do braço, crianças, tinha mulheres até que estavam dando mamar para os seus filhos recém-nascidos. Levaram lá para o ginásio, deixaram as pessoas lá ao vento, a Deus dará. Teve pessoas que até morreram lá por falta de atendimento médico. Tudo isso através das decisões do governo do Lula e dos ministros do STF. Gente, todo mundo é ser humano, tem que ser tratado com dignidade, viu? Essa situação é uma situação muito delicada. Os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos estão sendo deportados, eles não merecem passar por isso, não merecem, mas tem culpado, e os culpados têm nome. É esses governos, né, socialistas, totalitaristas, que só pensam no umbigo deles, na barriga deles, no luxo para eles, e não tá nem aí pro povo, que o povo se lasca. Eu vi uma postagem aí mostrando, falando, olha, veja os carros mais caros do mundo. Aí colocou lá um Bugatti do país de origem que é fabricado, o carro mais caro desse país é o Bugatti. Na Alemanha é o Porsche. E no Brasil é um carrinho de compra. Para você fazer compra no supermercado hoje, para poder comer, é o carro mais caro no Brasil. Viu? O povo não tem poder de compra. Agora você imagine, um país que tem minério, que através desse minério, aço e tudo mais, essas ligas, faz carros, faz tudo, que era para o Brasil ter os carros mais baratos do mundo, é os mais caros. Patriotas, o Lula enviou uma carta pedindo que o governo do Donald Trump envie uma explicação por que estava enviando, né, cidadãos brasileiros algemados para o Brasil. E veja o que está em andamento agora. Por que ele não enviou essa carta para o Joy? Será que os brasileiros que estão sendo deportados agora são melhores do que os outros brasileiros que foram deportados no governo do Joy? Para o governo do Lula, só porque agora é com Donald Trump? Todos deveriam receber o mesmo. Olha só. Urgente, Trump prepara nota em resposta ao Brasil sobre deportação de ilegais. O Lula tá cutucando o Donald Trump com vara curta, viu? Tá cutucando o Donald Trump com vara curta. E o Brasil, a Colômbia, ele aplicou essas retaliações porque o presidente da Colômbia só falou a respeito, né, das pessoas que estão chegando no país algemado. Agora o Brasil não. Tem outros antecedentes, né, pode bem dizer criminais, como totalitarismo, censura, perseguição contra a oposição brasileira, perseguição contra cidadãos norte-americanos, contra empresas de norte-americanos, como Elon Musk, né, o X, como jornalista como Paulo Figueiredo, e aí vai, gente. Então, moço, essa galera parece que ainda não caiu a ficha, não, com Donald Trump, não. E o ministro Gilmar Mendes, né, poucos dias para trás aqui, pediu socorro,
foi lá na embaixadora dos Estados Unidos e perguntou para ela se tinha alguma possibilidade dos Estados Unidos aplicarem retaliações contra o STF e contra o governo do Lula, né, o governo do Donald Trump. Aí a embaixadora disse, não, o Brasil tem uma aliança com os Estados Unidos há mais de 200 anos, não precisa se preocupar não, a embaixadora do Joy, né, botando pilha no ministro Gilmar Mendes, vai lá, que depois que nós sair, meu irmão, aí você se vira com o Donald Trump. E aí depois o ministro Gilmar Mendes, né, deu uma entrevista aí falando que Donald Trump, o governo do Donald Trump não vai aplicar retaliações contra o STF, nem contra o governo do Lula, isso aí são narrativas. Aí, olha a Colômbia. E aí, ministro Gilmar Mendes? Então, gente, o que está acontecendo é um aviso claro para o Brasil, que se mexer com os Estados Unidos vai ter, mas vai ter a resposta assim na altura. Fora, né, as reuniões que eles estão tendo lá atrás dos bastidores lá, o Congresso norte-americano, o governo do Donald Trump, é a respeito da censura e totalitarismo no Brasil, porque aquilo que eles falaram que ia fazer contra funcionários públicos do Brasil não está engavetado não, viu, gente? É porque tem muito trabalho, tem muita faxina geral para os Estados Unidos fazer lá. Depois que eles resolveram o problema, eles vão descer para a América Latina, aí vai começar também, viu? Olha só, patriotas, é muita coincidência, né? Proibiu o presidente Bolsonaro de ir aos Estados Unidos na posse do Donald Trump. A Michelle foi lá representar Bolsonaro juntamente com o Eduardo Bolsonaro. Veja qual foi agora a delação do Cid. O Cid sabe de tudo, né? Meu Deus, tá pior do que a mãe de Iná. Meu Deus, já estão armando a arapuca, né? Para Michelle Bolsonaro e para o Eduardo Bolsonaro, né? Vaza nova delação de Mauro Cid e o alvo agora é Michelle e Eduardo Bolsonaro, viu? Que ela tem grandes possibilidades de concorrer às eleições e ganhar, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL, estariam entre os integrantes mais favoráveis da famigerada suposta tentativa de golpe. E é isso que diz a delação do ex-ajudante de ordem Mauro Cid. De acordo com Cid, o grupo mais radical também incluía Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Seife, senador, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, Magno Malta, senador, general Mário Fernandes, secretário executivo do general Luiz Eduardo Ramos. Cid ainda afirmou que Jair Bolsonaro era aconselhado por 3 grupos distintos, um mais radical, no qual estaria Michele e Eduardo Bolsonaro, outro formado por políticos conservadores e um terceiro descrito como moderado, composto por militares da ativa que se opunha a qualquer iniciativa golpista. Nitidamente, Mauro Cid está atirando para todos os lados. É importante ressaltar que, em março de 2024, Cid foi preso novamente por descumprimento de cautelares impostas e por obstrução de justiça. Na ocasião, houve o vazamento de áudio em que o ex-ajudante de ordem critica a atuação do relator dos casos, ministro Alexandre de Moraes, e afirma que foi pressionado pela Polícia Federal a delatar episódios dos quais não tinha conhecimento ou que não aconteceram. Então, patriotas, tá aí, viu? Cai quem quer, viu? Então, eles já colocaram, né, a Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, né, nesse imbróglio, né, todo aí, essa perseguição implacável, viu? Implacável. Sabe para quê? Para eles não concorrerem às eleições em 2026. O ministro Gilmar Mendes, né, do STF, disse que esse ano de 2025 é o ano para debater e colocar em pauta a aprovação do semipresidencialismo, com Michel Temer. O que o Michel Temer, que não tem nem um cargo na Câmara dos Deputados, nem no Senado, e nem o ministro Gilmar Mendes, que não pertence à alçada dele, vai discutir de semipresidencialismo? O golpe tá aí, gente. Cai quem quer, viu? Veja esse post aqui do Lourenço, o crédito aqui pro Lourenço aqui no X, tá? Que ele postou a respeito do cenário que o Brasil está vivendo. Melhor dizendo, do STF, do desgoverno do Lula e dessa ala comunista nesses países, né, ditadores. Olha só, o episódio envolvendo a retaliação de Trump à Colômbia demonstrou de forma inequívoca que ele não está para brincadeiras. Aquele que ridicularizaram Paulo Figueiredo, o jornalista que liderou a aproximação entre políticos brasileiros e os republicanos nos Estados Unidos, deve estar profundamente preocupado, caso seja de esquerda, ou absolutamente envergonhado, caso seja de direita. Figueiredo, ao lado de parlamentares como Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Bia Kicis, senador de Irão, e Marcelo Van Hatten, dedicou esforços para expor nos Estados Unidos os abusos que ocorreram no processo eleitoral brasileiro.
censura, arbitrariedade e o ativismo judicial conduzido pelo STF, especialmente por Alexandre de Moraes. O desprezo com que a esquerda tratou essa iniciativa, acusando-os de turistas ou afirmando que os Estados Unidos não estavam interessados no Brasil ou na América Latina, agora se mostra uma avaliação tão miope quanto arrogante. A presença de Jair Bolsonaro como o único ex-presidente convidado para a posse de Trump simbolizou a importância estratégica dessa aliança, algo que foi minimizado ou até negado pela esquerda e pela imprensa. Alexandre de Moraes, ao vetar absurdamente a viagem de Bolsonaro, não apenas desrespeitou o ex-chefe de Estado, mas também afrontou pessoalmente Donald Trump. Para piorar, o ministro ainda questionou a autenticidade do convite, uma narrativa ecoada com entusiasmo por setores alinhados ao governo. Agora, com Trump deixando claro que sua estratégia para a América Latina é firme e que ele não hesita em usar o peso dos Estados Unidos para pressionar governos que consideram problemáticos, é evidente que algo de grande impacto ocorrerá em breve no Brasil. Dado o histórico recente e o que se viu na Colômbia, é lógico supor que Trump planeje uma ação significativa para lidar com as tensões entre Brasil e Estados Unidos. A influência crescente dos republicanos na geopolítica da região torna-se o momento um divisor de águas histórico. O que eu daria para ver nesse exato momento? As expressões do governo do PT e, mais ainda, dos deuses do STF, especialmente de Alexandre de Moraes. Será que ele ainda se sente tão intocável e poderoso assim? O tabuleiro mudou e Trump está movendo peças com força e determinação. Quem achou que poderia subestimar esse movimento, agora vê as consequências batendo à porta, ou melhor, na bunda. Então tá aí, viu, gente? Tá aí, é mais ou menos esse cenário que vai viver, né, o Brasil daqui para frente, viu? Os Estados Unidos não vai dar brecha e qualquer um que tentar querer bater de frente com os Estados Unidos poderá sofrer retaliações sem precedentes, viu?